Meus amados, a paz do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de Deus estar guardando e protegendo a nossa casa, protegendo a nossa família diante do quadro que ora nós estamos vivendo. Mas ficamos felizes porque a misericórdia de Deus tem me alcançado, tem alcançado você, e as mãos de Deus vai continuar estendida guardando a nossa casa. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Se você sentir de Deus, quiser compartilhar esse vídeo, fica à vontade, porque acredito que existem centenas de pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de autoajuda, uma palavra que traga conforto ao nosso coração diante do quadro que nós estamos vivendo. O texto que eu quero deixar para a vossa meditação está na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Antes cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Antes de falar qualquer coisa, o que eu acho muito interessante dentro desse texto é quando Pedro ele aplica a palavra dizendo antes cresceis. O verbo crescer aqui está no imperativo presente, que significa continue crescendo para conhecer melhor a Cristo. Quando a gente olha a segunda carta que Pedro escreve e a primeira carta que Pedro escreve, nós percebemos uma diferença muito grande. Por quê? Primeiro, questão de data, porque a primeira carta que Pedro escreve foi por volta do ano 63 ao ano 64 depois de Cristo. Já a segunda carta foi por volta do ano 66 ao ano 68 depois de Cristo. A primeira carta que Pedro escreve, ele escreve para os forasteiros. Forasteiros, ele explica que era cristão que estava se refugiando, escapando da perseguição. Pessoas que tinham saído, vamos dizer, de Jerusalém, deixado as suas famílias, deixado as suas casas e tentar escapar pela sua vida para que aqueles que estavam lhe perseguindo não alcançassem a sua vida. Essa perseguição ressurgiu por volta do ano 64 depois de Cristo, quando o imperador Nero, depois que casou-se com a mulher conhecida como Pompeia, e ele tem um sonho de grandeza. Até então, ele incendeia a capital de Roma e para tentar escapar da carapuça da culpa, ele acusa os crentes de ter incendiado a capital. É aí que ressurge a primeira perseguição através do imperador, aonde Nero ele consegue capturar centenas de cristãos e coloca diante do seu jardim, pendurado em uma estaca de madeira. E quando a noite chegou, Nero mandou incendiar o corpo dos nossos irmãos em Cristo apenas para clarear o seu jardim perante a noite. A história diz que quando nossos irmãos em Cristo morriam queimado vivo, Nero tocava lá no seu palácio, lá no seu jardim, a sua harpa, as suas músicas profanas, vamos dizer, as suas músicas de liras. Mas diante desse quadro, Pedro escreve que eles seriam bem-aventurados todos aqueles que passariam por provações. Então Pedro faz uma comparação na primeira carta que ele escreve, que a provação que estava ressurgindo contra os crentes era semelhante ao ouro que é provado pelo fogo. E Pedro diz que bem-aventurado é aquele que estava passando por tamanha perseguição, por tamanha provação, porque seria semelhante ao ouro que é provado pelo fogo. Porém o ouro perece, mas a fé daquele que seria provado, daquele que sairia vitorioso daquela perseguição, a sua fé iria valer muito mais do que o ouro. Então a primeira carta que Pedro escreve é bem diferente da sua segunda carta. A sua segunda carta, como já vos falei, foi dentro de um quadro por volta do ano 66 ao ano 68 depois de Cristo. E agora a perseguição que tinha ressurgido contra a igreja não era através de imperadores, não era através de instrumentos de tortura, mas era agora em uma questão psicológica. Estava ressurgindo contra a igreja primitiva heresias essas que trazia desequilíbrio no pensamento daqueles que acreditava que um dia Jesus iria voltar, iria arrebatar a sua igreja e um dia eles poderiam morar no céu. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, ele começa a relatar dizendo que a vinda de Jesus seria semelhante ao ladrão. O ladrão não avisa qual é a hora que ele vai chegar. Mesmo assim, seria a volta de Jesus.
Pedro agora aplica no capítulo de número 3 a visão de pessoas que estavam perdendo as suas esperanças. Porque ele dizia, quando Jesus voltará? Essa palavra que nós ouvimos são palavras que desde os nossos pais nós ouvimos a mesma coisa e nada desde então aconteceu. Aí Pedro diz, mas vocês precisam ficar cientes que a vinda do Senhor vai ser semelhante aos dias de Noé, quando muitos casavam e davam casamento, até que Noé entrou dentro da arca e aí veio o final de todas as coisas, quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Então Pedro começa a aplicar dizendo que a gente precisa ficar convicto da volta de Jesus, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E a gente não pode ter a palavra de Deus como tardia. Ele é fiel e Ele é longânimo para cumprir a sua palavra. Então a palavra que eu quero trazer ao seu coração é que você fique tranquilo, porque Jesus está voltando. Não fique desesperado porque os dias estão passando e talvez na sua visão nada está acontecendo, mas Jesus está voltando e a sua volta pode ser a qualquer momento. Então coloque essa palavra no teu coração, fique tranquilo, fique tranquila, porque o melhor de Deus ainda está por vir.